Quais são os direitos que um trabalhador tem, né, quando ele detecta que aquele transtorno mental foi causado pelo trabalho? Bom, em primeiro lugar, para que seja reconhecido qualquer direito, tem que haver esse reconhecimento após uma perícia, normalmente é feito aí por um psiquiatra ou um psicólogo, os dois podem fazer o diagnóstico dos transtornos mentais, como depressão, como estresse pós-traumático e algumas outras doenças mentais que estão relacionadas ao trabalho. Por isso elas passam a ser também consideradas doenças ocupacionais, elas decorreram do trabalho. Tem que haver uma perícia para que se constatar primeiro esse adoecimento, para que o perito no laudo ele também diga se há um nexo de causalidade, de causa e efeito entre a doença e o trabalho, se aquela doença decorreu efetivamente do trabalho. Se o perito faz esse reconhecimento no seu laudo, após a perícia, o juiz, com base nisso, pode condenar a empresa a pagar uma indenização, danos materiais, danos morais também, se constatar que realmente decorreu do trabalho. E a empresa também, ela é orientada a tomar alguma prática para prevenir, né, que outros trabalhadores adoeçam da mesma forma? Orientação, acho que não há uma orientação legal com relação a essa parte de transtornos mentais. Nós temos as NRs estabelecidas, criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas que tratam apenas das questões materiais, como mobiliário, temperatura e outras coisas mais. Mas não trata do meio ambiente do ponto de vista psíquico, psicológico. As NRs não tratam das relações interpessoais, por exemplo, patrão-empregado, o superior com o subordinado, não trata disso, né? Mas a regra, uma norma, não a norma legal, a ideia que se tem passado cada vez mais, e isso tem sido a tônica do programa Trabalho Seguro, criado pelo TST em 2011, é o cuidado, a prevenção para que não haja adoecimento. E essa prevenção não é só do ponto de vista do ambiente físico, do local do trabalho, como mobiliário, temperatura, outras coisas mais, mas também do ambiente psíquico, porque as relações interpessoais dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, esse ambiente também pode ser adoecedor. Uma empresa que, por exemplo, impõe metas excessivas aos seus empregados, metas quase impossíveis de serem alcançadas, de serem cumpridas, ela cria um estresse muito grande no empregado, que trabalha, trabalha, trabalha e nunca alcança aquela meta, né? Uma meta inalcançável. Quanto mais ele trabalha e chega próximo da meta, aquela meta é estendida, é aumentada e o trabalhador nunca vai alcançar aquela meta. Maus tratos do superior hierárquico, né? Com xingamentos, trata de forma ríspida, com humilhação, com palavrões. E essas coisas, ela tem sido cada vez mais comuns. O conhecimento, pelo menos o conhecimento dessas práticas, esse conhecimento tem chegado muito mais na Justiça do Trabalho. Aí eu falo principalmente pelo TRT daqui da Bahia, pelos processos que durante 27 anos eu acompanhei, né, na primeira instância, agora no tribunal. E nós vemos que cada vez mais os empregados estão chegando à Justiça do Trabalho, estão batendo nas portas, não só pedindo adicional de insalubridade, periculosidade, horas extras, acúmulo de função, as outras coisas que eram mais comuns e mais antigas, mas também estão pedindo cada vez mais indenização por danos morais, em decorrência do transtorno mental adquirido por conta do tratamento inadequado, né, dos superiores, com xingamentos, como eu falei, humilhações, outras coisas mais, por conta de depressões, por conta de estresse. Há poucos dias, no encontro dos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro, no TST, eu vi uma palestra de um dos gestores nacionais do programa, e ele levando estatísticas para nós do INSS, mostrando como nos últimos anos aumentou muito
a quantidade de afastamentos de trabalhadores recebendo benefício previdenciário do INSS por conta de transtornos mentais, principalmente estresse e depressão. Então isso vem aumentando, é uma constatação estatística do INSS, essas doenças mentais, psíquicas, elas vêm aumentando muito e os processos envolvendo pedidos de indenizações por conta dessas doenças também têm aumentado muito na Justiça do Trabalho. Doutor, e como que a Justiça avalia e julga esses casos? A empresa também pode ser condenada a mudar a postura dela, a arrumar o seu ambiente, a punir as pessoas que contribuem para esses transtornos mentais? Com certeza. O ideal é que as empresas trabalhem também na prevenção e não só o programa Trabalho Seguro. Que as empresas orientem seus diretores, seus gerentes, seus supervisores a tratarem sempre com urbanidade, a tratarem com educação, com respeito os seus subordinados. Todos têm direito a um tratamento digno, a um tratamento humano, e nenhum superior hierárquico, nenhum empresário tem direito de tratar mal, de humilhar. Se ele não está satisfeito com o empregado, ele pode mandar o empregado embora, a não ser que haja algum impedimento por algum tipo de estabilidade, mas não havendo, ele não está satisfeito porque o empregado não está produzindo o que ele quer, o empregado não está bem integrado dentro da empresa, do que a empresa espera do empregado, pode mandar embora, mas não tem direito de tratar mal, de humilhar, de xingar, porque está insatisfeito com o empregado. É a questão da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios consagrados na nossa Constituição Federal. Então é dever do empregador criar um ambiente saudável e seguro de trabalho, que não haja nem acidentes típicos, não haja adoecimentos físicos e nem mentais. Esse é o ideal, né? A empresa, tendo conhecimento de que um dos seus empregados está tratando mal o outro, pode punir, advertir, suspender, dispensar, até mesmo por justa causa, se ele está ele está com um tratamento inadequado em relação ao seu subalterno, está tratando mal, está humilhando, ele pode ser inclusive mandado embora por justa causa, né? Aí a CLT, no artigo 482, ampara situações também como essas. Então, é dever do empresário, dos diretores da empresa, zelar por esse ambiente seguro e saudável. Tem que fiscalizar, tem que orientar todos os seus empregados a tratarem de uma forma digna, decente, né, para que ninguém adoeça. O ideal é que não haja adoecimento, não haja acidente do trabalho, nem doenças do trabalho, inclusive as mentais. Até bem pouco tempo atrás, as doenças mentais, coisa de 5 anos atrás, talvez um pouco mais, eu nem via em processos trabalhistas aqui em Salvador, eu não via nenhum processo tratando de depressão, de estresse, né, de humilhações, dos maus tratos de modo geral. Isso nem chegava aos processos trabalhistas. Havia um certo preconceito com essas doenças, como se fossem frescuras, vou usar uma expressão assim, né? É frescura, está deprimido, está estressado. Então isso, as pessoas tinham até vergonha de chegar na justiça, num processo, diante de um juiz e dizer que adquiriam estresse, que adquiriam uma depressão por conta dos maus tratos, por conta da pressão excessiva no trabalho. Hoje mais não. Hoje esse preconceito está sendo afastado, as pessoas estão tendo mais abertura, mais coragem, se sentem mais à vontade para trazer essas situações para a Justiça do Trabalho. Os juízes enxergam isso de uma forma mais natural, de uma forma mais humana, né? Determinam a realização da perícia, um psicólogo ou um psiquiatra, e uma vez detectada realmente aquela doença que decorreu mesmo do trabalho, a empresa está sujeita às punições, com indenizações, né? O Ministério do Trabalho, eu não tenho conhecimento de fiscalização em relação a essa parte mental, porque o fiscal do trabalho vai ver o ambiente, faz medições, mas o clima que está ali dentro, os maus tratos, isso acaba ficando invisível para um fiscal, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né?
E acaba que essa prova, em parte, é testemunhal e em parte, e aí eu acho que é o mais importante, é um laudo pericial. Porque só um perito pode dizer que realmente a pessoa está com depressão, um psiquiatra, um psicólogo, né, pode dizer que está com depressão, que está com síndrome do pânico, né, que está com um estresse pós-traumático e com toda a investigação que o perito pode fazer, ele realmente constatar que isso decorreu do trabalho. Isso foi gerado pelo trabalho, no ambiente de trabalho, né? Porque só daí virá a responsabilidade da empresa. Doutor, e após esse laudo, né, verificando que aquela doença é relacionada com aquele trabalho, o trabalhador, além de receber indenização, ele pode continuar naquele trabalho ou não? Se o trabalho for constatado como trabalho adoecedor, e aí agora estamos falando só no mental, né? Vamos deixar o físico de lado. Se aquele trabalho, o perito constatar que aquele trabalho é adoecedor, porque inclusive isso leva ao afastamento e o recebimento do benefício previdenciário, o próprio INSS pode colocar restrições no retorno, quando dá alta ao trabalhador, ele pode impor restrições no retorno. Então ele não pode voltar para aquela mesma atividade que estava gerando aquela doença, aquele transtorno mental. Pode haver isso. Como também pode ser uma medida de proteção imposta pelo juiz, às vezes numa ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, pode entrar com essa ação civil pública e o juiz dando procedência, julgando procedente o pedido do Ministério Público do Trabalho, também impor limitações, né? Impor multas à empresa se continuar com aqueles procedimentos. Tudo isso é possível, né? Uma atuação do Ministério Público do Trabalho, que tem sido um grande parceiro dos juízes desse trabalho da prevenção e também da punição, de coibir essas práticas danosas nos ambientes de trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem tido uma atuação muito importante de entrar com a ação civil pública, porque muitas vezes o empregado está sujeito a essas pressões, a esses maus tratos, mas ele tem medo de vir para a justiça. Por quê? Porque se ele vier para a justiça, ele pode ser despedido. A não ser que ele já esteja afastado pelo INSS, recebendo benefício, tem uma estabilidade temporária, né? E ele não pode ser afastado, pode ser dispensado. Mas se ele não for afastado pelo INSS, ele está sofrendo psiquicamente no trabalho, ele normalmente tem receio de vir para a justiça, reivindicar seus direitos. Ele tem receio de perder o emprego, né? E na época que nós vivemos agora de desemprego crescente, com a crise econômica que atravessa o país, isso ainda se avoluma mais, cresce ainda mais, porque os empregados que hoje estão empregados têm mais medo de perder o emprego do que tinha há 2 anos atrás. Então isso se agrava. Então a importância dos sindicatos, a importância do Ministério Público do Trabalho de atuar contra as empresas que causam esses danos, para que o empregado não tenha que se expor levando a essas situações. Em algumas situações não tem jeito, porque virá à tona, ele tem que fazer uma reclamação individual em algumas situações, que é pessoal com ele, uma perseguição que é pessoal, né? Vai ter que trazer isso realmente à tona. Então o empregado vai ter que vir mesmo para a justiça, mas na maioria das vezes ele só vem depois que ele perdeu o emprego, só vem depois que foi dispensado. Ele não vem durante o vínculo. Doutor, para esclarecer, são os empregados da iniciativa privada que podem ingressar com a ação aqui? E no caso dos servidores públicos que também adoecem? O servidor público, a competência para julgar as ações dos servidores públicos não é da Justiça do Trabalho, tá? É da Justiça Federal, no caso dos servidores públicos federais, da estadual, os servidores estaduais e municipais, aqueles que são estatutários. Se forem seletistas, ainda existem alguns seletistas, municípios, se for seletista é competência também da Justiça do Trabalho. Aqui na Justiça do Trabalho, o TST criou agora no mês de abril um comitê gestor de atuação para a prevenção, né, das doenças, de juízes e servidores, aí é como um todo, para todos nós, juízes e servidores na Justiça. Foi criado em abril, eu fui indicado pela presidente como o coordenador desse comitê gestor. Estamos começando a estabelecer um plano de ação, né, que aí esse comitê, que tem muito a ver com o programa Trabalho Seguro, só que esse comitê é só para nós,
só para o interior da Justiça do Trabalho, juízes e servidores, né? E aí nós vamos trabalhar também muito na prevenção, muito semelhante ao programa Trabalho Seguro, só que esse trabalho vai ser só aqui dentro, com palestras de esclarecimento, médicos, psicólogos, peritos, fisioterapeutas, professores de educação física, nutricionista, tudo para a prevenção, tanto das doenças físicas como mentais. Nós vamos fazer também esse trabalho aqui dentro. Que bom, doutor. E sobre esse tema trabalho seguro nacional, né, transtornos mentais, tem alguma iniciativa já prevista aqui no regional? Nós sofremos um corte do orçamento, né, que é bem conhecido já, geral, e esse corte do orçamento da Justiça do Trabalho também atingiu a verba destinada para o programa Trabalho Seguro TST. A verba de 2016, ela sofreu um corte tão grande, que o nosso tribunal receberá para o ano todo, 2016, nós nem recebemos, a quantia de R$8.000. Né? Com essa quantia que nós vamos receber, se dependermos apenas dessa quantia, não dá para a gente fazer absolutamente nada, a não ser um trabalho interno dentro do tribunal, que não dependa de custos, conseguir palestrante de graça, que é o que eu pretendo fazer, e fora daqui, buscar parcerias, buscar patrocínios de empresa para tentar fazer algum evento, participar de eventos de entidade como o SESI e Senai e outros mais, né? Federação de Indústria, de Comércio, e aí ir fazer palestra, mas assim, de pensar em fazer como nós tínhamos projetos de outdoor e outras coisas mais, isso está congelado, está suspenso, né, por hora, enquanto durar esse corte orçamentário drástico, porque nós não temos verba para isso. Né? Mas temos um projeto, inclusive, que é uma parceria que nós vamos fazer com a assessoria de comunicação do tribunal para um concurso de vídeo relacionado à prevenção de acidentes do trabalho. E é uma coisa que nós vamos tentar fazer, um plano, né, a ser estruturado sobre isso, mas que também dependeremos de patrocínio de empresa privada para o prêmio, para esse concurso, porque com o corte, como eu disse, nós não temos dinheiro para fazer absolutamente nada se depender de dinheiro.